Estamos com o programa Mulheres Vitoriosas e nós estamos ao vivo no nosso programa. Hoje é um dia de festa, hoje acontece o nosso ciclo de palestra com as Mulheres Vitoriosas. E aqui no nosso estúdio eu estou com a Daniele Rizzuti. Seja bem-vinda ao nosso programa, à nossa reunião. Olá, muito bom dia a todos que nos assistem nesse momento. Para mim é um prazer, uma grande alegria poder estar participando desse momento, desse dia tão abençoado. Amém, glória a Deus. E nós vamos saber de muitas coisas, né, da Daniele. E você que está nos assistindo, você que está em casa, venha participar conosco. Hoje, o dia todo, já está acontecendo algumas palestras. Também acontecerá na parte da tarde. Esteja aqui conosco participando. E você que está me ouvindo agora, você pode participar, concorrer a diversos brindes. Camiseta, DVD, óculos, perfume. Você que está em casa, você pode ligar no telefone 3321-7313, 3321-7313 ou 3321-7024, 3321-7024. Esteja ligando agora, dê o seu nome para você estar concorrendo a estes brindes. E vamos no nosso bate-papo com a Daniele. Daniele, que bom tê-la aqui conosco, mais uma vez em Cuiabá. É a segunda vez? Segunda vez. A primeira vez foi ano passado, né? Na visita do missionário, nós tivemos ali na Acrimate. E foi um evento muito bonito, muitas bênçãos do Senhor sobre nossas vidas e ficou marcado no coração. Amém. Que bom voltar. Que bênção, né? Foi tão bom que houve retorno. Oh, glória. Então já começa contando para nós, conhecer um pouco mais a Daniele, o teu testemunho, como você se converteu, como foi o encontro com Cristo, como foi para a igreja. Bom, eu tenho quase 7 anos agora de convertida. E foi um momento muito difícil para mim, eu digo para minha família inteira, porque minha família estava se destruindo, meus pais se separando. E junto com todos esses problemas, eu sofri de fortes dores de garganta. Eu todo final de semana ia para o hospital, tomava remédios fortíssimos na veia, comprava remédios na farmácia, né, para tomar em casa, remédios que me davam muito sono. Então eu ficava dopada, né, com tanto remédio que eu tomava. Eu lembro que eu sempre ia na emergência, sempre no mesmo horário, eu encontrava sempre o mesmo médico. Já estava conhecida, já. Já. E aí um dia ele me atendeu e eu falei, doutor, minha dor de garganta, né? E ele falou assim, Daniele, eu já dei o remédio mais forte para sua dor de garganta. Tá na hora de você procurar um especialista. Porque não era normal, né? Eu já tinha muito tempo, eu tava com nódulo aqui no pescoço. Eu lembro que eu tinha uma professora no colégio de espanhol. E eu fui mostrar um dia para ela, a gente conversava muito. E ela ficou assustada quando ela viu, Daniele, meu Deus, você tem que ir pro hospital, o que é isso? Né? Assustou muito ela. E eu fui deixando, porque o que mais me incomodava era a dor de garganta, não me incomodava com aquele nódulo, né? Eu sentia muita dor nele e tudo, mas a dor de garganta pra mim era pior. E eu cantava já na época, né? Então tudo foi parando por conta das dores. Quando eu fui pro especialista, ele me pediu 2 exames, uma ultrassom e uma tomografia. No exame de ultrassom, além daquele nódulo maior, daquele caroço, né, foi encontrado diversos carocinhos espalhados pelo meu pescoço. E aí começou, né, os médicos também se assustaram. Quando eu levei para aquele especialista, ele olhou para os exames, estava minha mãe junto comigo, ele olhou e disse, mãe, é suspeita de câncer. Tá, vamos parar por aí. Como foi para a família quando ficou sabendo dessa suspeita de câncer? Minha mãe, a hora que ouviu, ela chorou, né? Ela já fechou os olhos. Eles não eram evangélicos? Não, ninguém. Só era assim, o único evangélico da minha família sempre foi minha tia e meu tio, né? Que na verdade são tios da minha mãe, meus tios de 2º grau. E lá em casa ninguém era, né? A gente mal e mal. Eu frequentava uma outra igreja, mas meus pais, muito difícil, assim, só no momento de tribulação intensa. Isso. Às vezes acontece isso, né? Se a pessoa tá em casa, fala de Jesus pra ela ouve, mas não dá importância, não responde o chamado. Infelizmente, ela quer vir pela dor. E muita gente se engana achando, eu tenho Deus. Jesus está no meu coração. Olha, eu também pensava muito assim, irmãos. Só que há uma diferença entre você conhecer a palavra de Deus, vivê-la e vencer pela palavra,
Há uma diferença de você, diz a palavra de Deus, que o povo perece porque ele falta conhecimento. A gente acaba passando dificuldades em nossas vidas porque todos passamos, sejam nós convertidos ou não, né? Então a gente passa lutas, passa dificuldades. A diferença quando você tem a palavra de Deus é que você tem sim a condição de vencer, você tem paz no seu coração, você sabe, né, qual é o seu final, de que maneira as coisas vão desenrolar, né? Porque com Cristo a gente tem a vitória, a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, a gente via diferença na vida da minha tia. Sempre quando tinha algum problema, era tia, ajuda a gente em oração. Ah, não, em nome de Jesus. Ela sempre foi uma mulher muito essa certeza. Firme. Sempre foi muito firme. E é interessante, realmente, tem pessoas que acordam, você pergunta, você vai à igreja, você participa? Ah, não, eu sei que Deus está comigo, Deus eu estou muito ocupada, eu trabalho muito. Domingo é dia de ficar em casa com a família. Estou cansada, né? Dormir até mais tarde. Mas é sempre muito bom. E a gente viver essa diferença de estar com Cristo, né? E meu pai, por exemplo, nunca foi firme na igreja, né? Nessa época, eu sempre chamava ele para ir comigo na igreja que eu ia, ele não ia de jeito nenhum, né? E ele provou, ele viu a verdadeira diferença do que é andar com Cristo. Foi ali, né, naquela situação toda, eu perdi meu primo, o único filho da minha tia, dessa minha tia convertida. Ele faleceu também, era de Jesus, num acidente de carro na estrada. E eu, de uma certa maneira, falei, cadê a fé dela agora, né? É verdade. E aí, porque eu, às vezes, até me incomodava muito, porque ela falava muito em nome de Jesus, e aquilo, meu Deus, mas é tudo em nome de Jesus, né? E isso que é interessante, né? Porque foi nesse momento de dificuldade que você quis perceber como ela iria agir. E assim acontece também na nossa vida, né? Muitas pessoas estão de olho, muitas pessoas não leem a Bíblia, mas leem a nossa vida. Como o cristão se comporta diante das situações, diante das tentações. Nós somos cartas vivas, né? Eu me recordo muito, eu falo que de pequenininha eu já tinha esse testemunho da minha tia. Eu lembro que uma vez eu cheguei, eu não conto esse testemunho para atingir a fé de ninguém, mas eu creio naquilo que está escrito na Bíblia, por isso que eu falo mesmo. Eu lembro que uma vez eu estava numa escola católica e eu recebi um dia uma santinha para deixar uma semana em casa, e eu levei para minha tia porque eu não entendia a diferença para mim de religião. Para mim, Deus, né? Todo mundo, ok, um só. E aí eu levei para ela, falei, olha tia, o que eu trouxe do colégio, né? Vai ficar comigo uma semana e tal. E aí ela falou assim, Dani, a Bíblia diz que a gente não deve fazer para nós imagem de escultura de nada do que está nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, que a gente não deve ter para nós. Aí eu fiquei ouvindo aquilo, a minha mãe não gostava que ela falasse isso para mim, né? Minha mãe me puxou aquele dia, mas eu nunca esqueci aquele ensinamento. Aquilo sempre ficou no meu coração, e todas as vezes que eu via uma imagem, por mais que não ficasse claro, eu era pequena e tudo, eu lembrava, aquela mensagem tinha ficado no meu coração. Então eu sempre marquei a minha tia como alguém que nunca teve medo de falar a palavra de Deus. E o bacana, bonito, que você era criança. Então você percebe a importância de falar de Cristo para uma criança. Que ali você já começa o quê? A plantar uma semente naquele coração que futuramente, sem dúvida, irá brotar, como a própria Bíblia fala. Com certeza, e a gente vê tantos casos de crianças que ajudam os próprios pais, né? Que dão palavra, que oram, que às vezes tem uma fé que impressiona o pai. Então acho que é importante a gente levar a palavra e não achar que não vai entender, não sabe. Hoje a gente tem tantos métodos, né? Tem desenhos como o próprio Midinho, que ajuda tanto, o desenho da Turminha da Graça, as revistinhas. Você tem maneira de evangelizar a criança na linguagem delas, canções, louvores que também Deus me permitiu gravar. Você tem maneira de alcançar a criança, de você ensinar a palavra, e ela vai associar aquilo, ela vai entender, ela vai começar a viver. E de pequenininho, você ensina como verdade, ela cresce assim. E o interessante é que a criança, ela tem uma sede de Cristo, né? Ela tem uma curiosidade de saber como Cristo é verdade. Ela não vai ficar desconfiando, mas Deus faz mesmo. A criança fala, Jesus abençoa. E a criança, amém. Ela acredita, ela entende, ela tem isso, fé. Dessa maneira. É como se a criança ali, o ser humano, ele já nascesse com a fé, com o desejo de buscar o seu Criador. E a criança tem isso, por isso que nós devemos aproveitar, né, os pequenos para pregar, para falar de Cristo. Com certeza, foi a mesma história do próprio missionário, né, que de tão pequenininho ele já queria ali ouvir a palavra de Deus, ele queria um encontro com Jesus, né, e olha o que Deus fez na vida dele, né, Jesus transformou
por todo lado, acredito eu, porque o missionário veio também de uma família humilde, né, filho de pedreiros, interior do Espírito Santo, né? Quem diria que hoje, né, ele conseguiria ir a tantos países, né, e pregar na televisão, que não é um trabalho fácil, né? Ele vence a si mesmo, vence dificuldades, mas não é porque ele é muito bom, não. É porque ele tem e confia no nome de Jesus. Ele se entrega. Então, você mãe, você pai que está nos assistindo essa manhã, traga o seu filho para a igreja. Ah, não, meu filho ele não é tão educado, ele acaba não obedecendo. Não, traga. Nós temos aqui toda uma estrutura para receber o seu filho, para ministrar a mensagem de acordo com a idade dele. Nós temos berçário, temos pessoas que estão preparadas. Então traga o seu filho para a igreja, que ele irá receber, que ele irá ouvir falar do grande amor de Deus. E sem dúvida, assim como foi na vida do missionário, na vida da Daniele, ele será um grande homem, uma grande mulher de Deus. Não é verdade, Dani? Com certeza, eu creio nisso. E coloca a tua família no altar de Deus, né? Isso, uma coisa que marcou muito na minha família foi isso. Porque naquele momento triste da minha tia, nós chegamos lá na casa dela para tentar consolá-la, éramos a família mais próxima. Eu encontrei a minha tia orando, eu não encontrei ela chorando, não. Não digo que ela não sofreu e que ela não sente a falta do filho até hoje, né? Tanto ela quanto meu tio. Mas ela estava orando e ela disse na oração assim: Satanás, cada fio de cabelo que você arrancou do meu filho vai ser uma pessoa que eu vou levar para Cristo. E aquilo, né, chamou muito a nossa atenção. E eu lembro que ela ia todo final de semana na minha casa, porque nós queríamos ajudá-la e a gente acabou que nós fomos ajudados, né? E ela começou a falar para meus pais: olha, para o casamento de vocês ser transformado, vocês precisam do Senhor. Para que a vida de vocês seja transformada, vocês precisam de encontro com Deus. E ali meus pais começaram a ir da igreja, eu ainda era um pouquinho dura, né? Eu era um pouquinho implicante, mas os meus pais começaram a ir da igreja e minha mãe, ela aprendeu Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Minha mãe disse: Senhor, eu creio. Eu quero minha família também na tua presença. Ela apresentou cada um de nós na presença de Deus. E eu era um pouquinho dura, o mais novo já não ligava tanto, o mais velho ateu. Quantos anos você tinha na época? Eu tinha 17 para 18, isso, acho que foi, ou 18 já. Ali na adolescência, quer curtir. Exatamente. Parece que Deus é a última coisa que quer se pensar, né? E aquela vergonha, porque eu tinha muito preconceito com o evangélico, né? E meus amigos de colégio também. Então, assim, eu tinha muita vergonha. Falei: eu vou falar que eu sou crente? Não, na minha igreja tá muito bom já. Eu falo com Deus e de vez em quando tá tudo bem, né? Então, aquilo tudo mexia muito comigo. E eu aprendi, né? Quando eu me firmei verdadeiramente com Jesus, eu aprendi que eu tinha que tomar minha decisão, né? Independente das pessoas, independente do que vão pensar de mim, o meu amor e o meu alvo é Cristo, é fazer a obra de Deus, é obedecer a Deus, é viver o que Deus tem para mim, porque eu sei que isso vai ser sempre o melhor, né? Eu tomei minha decisão, foi a melhor decisão da minha vida, a decisão mais acertada da minha vida, foi receber Jesus no meu coração, deixar que Ele morasse, fizesse morada em mim. Glória a Deus. Vamos por partes. Eu tenho muita coisa para contar. Nós e demos uma volta, vamos voltar para o ponto inicial. Naquela parte que você fala, né, que o médico atestou, possivelmente seria câncer, foi um choque para a família. E aí, qual foi a decisão depois? Bom, o médico me deixou em observação. Ele falou: Daniele, em 3 meses você vai voltar com novos exames, porque eu quero saber se seu nódulo vai mudar de lugar, aumentar, diminuir, se vão aparecer mais. Eu falei: tudo bem. E aí, nós fomos chorando, a gente não fez mais nada. Foi aí que teve a morte do meu primo, né? Meu primo faleceu. Foi quando nós tivemos esse encontro com a palavra. Foi um momento triste das nossas vidas, mas foi ali que nós conhecemos verdadeiramente o Jesus que nós servimos, né? Que houve transformação na minha família. Eu lembro que meus pais começaram a ir da igreja, eles brigavam muito, voltaram a se falar e iam juntos pro culto. Não queriam um culto só, eles iam em vários, né? Lá em São Paulo, glória a Deus que a gente tem bastante. Aqui em Cuiabá também nós temos culto aqui, todos, né? Os 4 dias. Ou 5? 5 cultos no domingo, né? Também, glória a Deus. Então perceba assim que naquele período triste que Deus começou a quebrantar o coração, onde vocês resolveram ir para a igreja e ali Deus começou a fazer a obra. Deus começou a mudar e olha,
mudar completamente. Eu lembro que meus pais foram fazer compras juntos, né, no mercado. Eu já até achei diferente. Falei, nossa, mas já estão indo no mercado juntos, gente? E aí eles chegaram com as compras, né? Meu pai foi passar da cozinha para a sala, depois deixou as sacolas no chão da cozinha. Ele foi passar para a sala e tomou um tropeção. E ele olhou pro chão e disse, tá amarrado em nome de Jesus. Aí você, peraí, que estranho. Já fizeram lavagem cerebral no meu pai também. Eu implicava muito. Mas eu comecei na igreja para agradá-los, porque eu queria que eles estivessem bem, né? E só que Jesus começou a falar comigo. Eu ganhei uma Bíblia da minha mãe, né? Eu vi o missionário lá mexer, aquele barulhinho da folhinha. Eu falei, nossa, mas ele mexe, ele sabe onde ele vai, ele encontra o versículo, ele fala. Eu falei, Jesus, eu também quero ser assim. Eu também quero ter essa palavra. Aquela palavra é tão boa para mim. Aquele ensinamento estava fazendo tanta diferença na minha vida, né? E eu começava a ver que era aplicável na minha vida, tudo. Eu achava que a Bíblia era difícil, que eu nunca ia conseguir entender. E ele lia, eu falava, nossa, é pra mim. Mas peraí, se nunca não lia, não tinha o costume de sempre ler a Bíblia e achava que era difícil. Exatamente. Pra mim, a Bíblia era um livro chato, histórico e maçante, dava sono. Né? Pra mim também as palavras eram muito difíceis. Eu falava, não, essas palavras eu nunca vou entender. Tem que ficar com o dicionário junto pra ler a Bíblia. Mas não era nada disso. Mas assim, eu não pegava a minha Bíblia em casa, tinha uma só. E ela era a Bíblia aberta no Salmo 91, né? Como ali para guardar, para proteger, para estar tudo certinho. Ficava até mais amarela aquela página, né? E ficava ali, mas a gente não lia. Eu nem sabia o que estava escrito no Salmo 91. Eu frequentava minha igreja e lá quem lia, né, era padre no caso, mas assim, eu não tinha esse envolvimento. Aquele contato de conhecer. Não tinha, eu orava, assim, eu conversava com Deus muito, porque eu aprendi isso com a minha avó, então eu conversava muito com Deus, né, geralmente à noite, era assim, algo meio mecânico, né, esse momento de falar com Deus, então uma vez só por dia. Hoje eu aprendi que eu posso falar com Deus a qualquer momento, né, e que eu posso glorificar a Deus a qualquer momento, eu louvo a Deus a qualquer momento. Pra mim isso é algo natural, tão natural quanto escovar o dente, como comer meu arroz e feijão que eu amo. Então hoje eu vivo essa diferença, né, e Jesus foi trabalhando no meu coração, né, aí eu vim para a igreja, meu irmão mais velho não, para ele Deus existia, a Bíblia era uma mentira. Também, o interessante você falando assim da conversão, que não foi só uma mudança de igreja, mas tudo muda. Você percebe que ser de Deus, ser de Cristo, aceitar Jesus como seu Salvador, vai muito além do que ir para a igreja, do que ter os dias certos, do que... Não. É ter um contato, é ter uma presença. Como você mesmo falou, né? A Bíblia estava lá aberta, eu nem sabia o que estava escrito. E o interessante é que quando você conhece, você ama. Você só ama uma pessoa quando você a conhece. Então você fala assim, eu amo a Deus. Você conhece a Deus, você busca o Senhor diariamente, porque o amor, na verdade, Dani, ele vem pelo conhecimento. E aí não foi só uma mudança, não, eu ia tal igreja, agora é outra. Não, você começou a conhecer a Deus. Exatamente, eu tive esse encontro com o Senhor. Eu lembro que minha tia falava muito sobre salvação. Eu nunca fui uma menina de balada e de beber, mas eu não conhecia a palavra de Deus. E cada vez que ela mencionava um versículo, um ensinamento, né, às vezes até coisas que a gente sabe que não é certo, mas a gente faz, mentirinha, por exemplo, aqui e ali. E ela falava, tudo isso era errado. E ou você vive a palavra de Deus, é sim ou não. Ou você escolhe viver, ou você está muito longe do Senhor. Ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Eu falei, mas espera, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Mas se eu não sei nem quais são os mandamentos, como é que eu posso guardar? Então eu não amo a Deus? E eu falei, meu coração começou a ficar atribulado. Eu falei, eu não sou salva. Eu lembro que um dia eu chorei muito. Eu falei, mãe, eu não sou salva. Eu não sou salva, né? Caiu em si, mas eu não sou salva. Caiu em si que somente esquentava o banco da igreja, né? Não tinha assim encontro verdadeiro com Cristo. Não que eu ia com falsidade para a igreja, mas eu ia ali, eu tinha aquele momento, mas era como se fosse um ritual. Chegava não durante levava. A semana, era uma Daniele normal, eu brincava, eu falava, eu saía com meus amigos, eu ficava no meio de quem bebia e aprovava e nunca falava nada, e eu aprendia, né, também que não era certo, mas era normal, né? Então assim, era uma vida que eu tinha aquele conhecimento de meia hora talvez da palavra de Deus, mas o resto da minha vida era completamente entregue, eu era moldada conforme o mundo. E eu
acreditava muito. Por exemplo, eu fiquei num momento de doença e eu não tomei posse pela palavra. Para mim, era a voz do médico, era a principal. E se ele falou, Daniele, o seu caso é um câncer e, olha, se ele tivesse falado para mim, vai ficar no tratamento ou é irreversível. Ou tem quantos dias, alguns meses, exatamente, né, vai morrer. Eu já teria acreditado. Então, assim, para mim, a palavra de Deus não era o principal. Hoje eu vivo essa diferença, porque a palavra de Deus, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Eu creio na palavra de Deus em primeiro lugar. É o que Deus diz para mim. E nela eu vou permanecer e vou ficar até o fim. Até o fim, né? E que se cumpra a vontade de Deus. Aí depois entra, né? Depois entra outras coisas. Então, hoje eu vivo essa diferença. Não é só uma fachada, não é só uma modinha, não é só porque é bonitinho, não é porque eu quero que Deus me proteja, não. É porque eu quero viver com Deus. É verdade. Não é só porque papai e mamãe foram para a igreja que eu também fui e deu tudo certo. Não. E o interessante de você contar é que você começou a perceber a mudança dos seus pais. E aí nós percebemos quanto é essencial que os pais, a família demonstre Cristo, né? Muitas das vezes você em casa aí está nos assistindo, você quer, eu quero meu filho convertido, esse é o meu sonho. Mas não tem um exemplo de Cristo. Isso é um caso que a gente vê bastante, né? Que às vezes, sem perceber, a gente tem atitudes que ainda são atitudes da velha criatura, né? Às vezes é um mau humor, uma maneira de olhar, de tratar, né? De lidar com as coisas que ainda não se parecem com um cristão. Porque o cristão, ele é parecido com Cristo. Então você tem que pensar o que Jesus faria. Às vezes a gente tem que nos trabalhar e buscar em Deus e buscar entendimento da palavra, buscar em oração para amar mais, para respeitar mais. Não, mas eu fui ofendida. Não, mas eu não estou sendo tratada da maneira que eu gostaria. Ah, mas eu devia responder. Às vezes não. Às vezes o silêncio ganha. O silêncio ganha. Você é esposa, né? Muitas das vezes ali na briga, o marido fala, a esposa retruca e já começa uma briga. Muitas das vezes, se a esposa ficasse em silêncio, ela ganharia o esposo, o marido. Com certeza. E não quer dizer que, mas ele não está indo, não está ouvindo a palavra. Mas é aquilo, na sua vivência com Cristo, ele vai aprender através de você. Como eu aprendi muito através da minha tia, né? Quando ela mencionava o nome de Jesus, eu falei, mas serve para isso também? Mas ele está indo fazer uma cirurgia em nome de Jesus? Mas ele está indo fazer isso? Eu vou fazer uma prova? Eu falei, mas não conta com o meu estudo só, né? Se eu não estudei, não adianta. Mas o Senhor vai me dar segurança, o Senhor vai me trazer paz, o Senhor vai iluminar meu entendimento e eu vou lembrar de tudo que eu estudei. E aí eu comecei a ver que a gente deve, né? Viver com Jesus ao nosso lado em todo o tempo. Diariamente e a todo momento. Ele é pai, né? É tão bom a gente ter aquela presença do nosso pai acompanhando. Como uma criança, a gente é sempre uma criança na presença de Deus, né? E é tão bom quando a criancinha tem o pai todo, olha, filho, não faça isso. Filha, dessa maneira, deixa a mamãe ensinar. A criança se sente confortada. A criança tem essa segurança e ela confia no que o pai diz. Eu acho que tenho certeza, dessa maneira que a gente tem que ter esse relacionamento com Deus, né? Ter essa dependência, necessitar desse ensinamento, desse carinho, desse cuidado do Pai, né? Do Senhor Deus. É verdade. Então você que está em casa, repense a sua fé. Repense, será que eu estou tendo um contato? Será que eu tive um encontro realmente com Deus? Porque o andar com Deus, ele é diário. Você deve resplandecer Cristo, o amor dele, ser paciente, não é verdade, Dani? Sempre falar do amor de Jesus, demonstrar esse amor às outras pessoas. Então repense a sua fé. Muitas das vezes você está na igreja porque acha cômodo, acha interessante, acredita que é um meio social bacana de se frequentar, mas não, repense. Se você está ali, porque Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um grande plano e projeto para você. Lembrando que nós estamos aqui ao vivo e que você pode estar participando ligando no telefone 3321 7313 ou 3321 7024. Além de sorteios e brindes, lembrando que aqui hoje, o dia todo, está acontecendo o primeiro ciclo de palestra com as mulheres vitoriosas. Aqui no estúdio eu estou com a Daniele Rizzuti, logo mais estará a pastora Andréia Rocha e outras palestras. Então, Dani, essa importância de ter Cristo, de refletir Cristo, e foi o que você percebeu na sua tia. Com certeza. Eu percebi isso nela, continuo vendo nela,
né? E isso também hoje, para a glória de Deus, não só eu, mas a minha família, a gente tem refletido isso para as pessoas, né? A gente tem que buscar isso. A gente tem que saber que hoje nós carregamos uma grande responsabilidade, né? Nós levamos o nome do Todo-Poderoso junto conosco. Então, tudo que a gente faz, as pessoas prestam atenção. Ou antigamente, eu tenho ainda, né, grande parte da minha família, não das que moram comigo, mas, né, minha família que ainda não é convertida. Antigamente, quando a gente se converteu, muitos se afastaram. E muitos achavam, mas agora viraram crente, mas agora... Minha casa era uma casa de festa, né? Uma casa que a bebida era à vontade, uma casa que podia ficar lá, todo mundo, a altas horas, né? Então muitos não gostaram. Não. Se afastaram, acabou se afastando. Não, agora é crente, agora é sem graça. Família, ninguém ligava pra convidar a gente, não. Não queria saber, não. Mas aí isso foi mudando. Hoje, quando eu os encontro... eu tava procurando pra te assistir lá, viu? De vez em quando eu assisto. Vem você, depois vem a outra, a Morena. Falei, então tá assistindo mais de um dia, né? Tá vendo a Bruna também? Aí fala, tem aquele outro que canta forró. Falei, o pastor Fernandes. Aí você só fica observando. Eu falo, continua assistindo lá. Me procura. Então, assim, hoje tem um respeito maior, assim, né? E falam... Amigos de colégio que não também se afastaram, de vez em quando mandam mensagem no Facebook, Dani, ora por mim. Tem gente que até hoje não fala, mas eu vejo alguma coisa, eu vejo que postou alguma coisa, eu vejo uma foto mais triste, vejo o que aconteceu, eu vou lá e deixo uma palavra. Um dia desse eu fiz um texto para um... Plantou uma semente. Aí eu escrevo mesmo, falo, Deus tocou meu coração, falo da mesma maneira que eu for cansado, eu quero que o Senhor alcance também para as pessoas. Como eles crerão se não há quem pregue? Se você tem essa oportunidade, eu creio que você tem que ir à frente. Dê uma pequena mensagem. Tem um versículo que você lembrou que vai ajudar essa pessoa. Não, mas eu acho que ele não vai receber. Quantas vezes eu pensei nisso? E eu falei, não, mas eu vou fazer. E essa pessoa falou, era exatamente o que eu precisava. Eu falei, obrigada, Jesus. Às vezes a gente é impedida, né? Satanás tenta, né? Fala, não vai mandar não, ele não vai dar nem bola. Certo, não vai ler. Não, ele vai rir da sua cara. Mas se você vai lá e eu falo, olha, a palavra de Deus diz isso, uma palavrinha que seja uma pessoa, um sorriso, um semblante diferente de uma pessoa de Deus, já é o suficiente. Não, interessante você falar. Nós temos que ter a ideia que o mundo, ele tem sede de Jesus. É que ele não sabe, mas o mundo, ele anseia Cristo. Então existem muitas pessoas que estão tristes, estão abatidas, e ali uma mensagem, é uma palavra que se fala que vai tocar, que é uma semente que será plantada no coração dessa pessoa, onde futuramente poderemos colher, não é verdade? E como você falou, muitas das vezes você leva uma mensagem, lê um post ali no Facebook, a pessoa está triste, está chateada. Ali é uma oportunidade para você falar de Cristo, não é verdade, Dani? Com certeza. Eu acho que todas as ferramentas que o Senhor dá para a gente, Facebook, os programas de TV, a rádio, tudo isso a gente deve usar, né, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu não uso meu Facebook para falar, olha, hoje eu estou passando por um problema muito sério, estou triste, né? Ou reclamar de alguém. Eu uso ali, eu sempre deixo uma mensagem que, às vezes, se eu estou passando por alguma luta, me fortalece, né? Então eu estou ali buscando para deixar uma mensagem às pessoas, e acho que aquele que dá recebe, né? A gente aprende. Porque ele é uma ferramenta. É interessante que muitas das pessoas pensam assim, Deus me abençoa, Deus me salva. Só que, queridos, nós somos instrumento. Se Deus abençoa a sua vida, não é porque a bênção vai parar ali. Ao contrário, você está sendo um instrumento para abençoar outras vidas. Então você não é o projeto final de Deus, ao contrário, você é um instrumento para o projeto de Deus. Não, com certeza. Através de você, muitas outras vidas podem ser alcançadas. A minha tia, ela, por muitos anos, ela tem uma papelaria até hoje, mas hoje ela não está mais na loja. Mas assim, ela sempre quando vinha clientes, religião que fosse, né? Assim, ela estava sempre falando da palavra de Deus. Ela vendia os produtos dela, mas ela sempre tinha uma palavra de Deus para dar. E quantos foram para Jesus, quantos conheceram, se converteram, né? E quantas vezes Deus a usou
para isso, né? Ali na loja dela, às vezes no seu trabalho, você trabalha em casa de família, você está no seu escritório, você tem a oportunidade de fazer diferença. Uma vida, né? O céu se alegra, né? O céu fica em festa. Então você tem a oportunidade de começar na sua casa e de alastrar. Eu estava ouvindo um pregador falando, imagina se você levasse uma pessoa por ano a Cristo. E cada pessoa que você leva, ela leva mais uma. Imagina só daqui a alguns anos, né, o quantas pessoas convertidas nós teríamos, né? Então a gente tem que se preocupar. Algo que eu marquei, o pastor Jaime pregou uma vez lá de 1 Coríntios 13, né? Se ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como um sino que tira, eu seria apenas um sino barulhento. Ele falou assim, cadê o amor? Se passa um ano e você não deu aquela palavra, você não foi no coração de alguém, não conseguiu levar uma pessoa para Cristo, não se preocupou com isso, onde é que está o seu amor? Talvez você esteja na igreja apenas como um sino barulhento. É uma mensagem ao mesmo tempo dura, né? É verdade. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Porque a volta do Senhor, eu creio, pelos sinais, não sei o dia, óbvio, ninguém sabe, mas eu creio que está próxima. E a gente tem que fazer a nossa parte. O que nós vamos fazer depois de ser tarde demais? A gente fala, poxa, meu irmãozinho se perdeu, mas eu poderia ter feito e não fiz. Então a gente tem que tomar uma atitude, né? Um pouco que a gente pode fazer, ajuda aqui, intercede a oração, eu estou distante, mas ele mora lá longe. Senhor, mas alcança, Pai, coloca alguém para evangelizá-lo lá, Jesus. Sabe, a gente tem que fazer a nossa parte. Frutificar, produzir. É para isso que Cristo nos chama. Dani, o nosso papo assim, está maravilhoso, mas eu irei para um rápido intervalo. Não saia daí, você irá conferir muito mais. Não esqueça, ligue no telefone 3321-7313 para você estar concorrendo a diversos brindes e logo mais terá sua participação no ar. Já voltamos. Glória a Deus, estamos de volta aqui no nosso programa Mulheres Vitoriosas. Lembrando que hoje é o dia de festa. Você que está em casa, venha participar conosco, venha conquistar sua bênção. Hoje acontece o primeiro ciclo de palestra. Nós teremos a ministração da pastora Andréia Rocha, o louvor com a Daniele Risucci e muito mais. Então não perca hoje o dia todo, traga o seu filho, nós temos toda a estrutura, estacionamento, berçário, estamos preparados. Lembrando que você que virá participar, você irá ganhar uma pasta, uma caneta, tudo para que você anote ali, deixe tudo registrado, esse momento maravilhoso. Lembrando que aqui no nosso estúdio eu estou com a Daniele Risucci. Dani, o nosso papo abençoado, mas chegando ao fim já. Se deixar, a gente vai até. O Senhor foi muito bom. Glória mas a Deus. Você que quer curtir um pouco mais da Dani, vem participar. Não perca, pega o ônibus, pega a carona, o táxi, carro, mas não fique de fora. Hoje é um dia maravilhoso. Deus está abençoando, continuará, derramará as suas bênçãos. Dani, para encerrar, um bate-papo bem rápido, contou um pouco sobre a sua conversão, Amém. Como Cristo entrou na sua vida, fez a diferença. Então, para encerrar, deixe uma mensagem para essa pessoa que está nos ouvindo. Bom, irmãos, como eu estava falando para as irmãs agora no início do nosso culto, né, no nosso culto de mulheres, como diz o apóstolo Paulo, ninguém que milita se embaraça com as coisas dessa vida, né? A fim de agradar aquele que o alistou. Se nós queremos agradar o nosso Senhor Deus, nós temos que viver da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós que estamos militando, se nós estamos militando no exército de Cristo, nós não devemos nos embaraçar com as coisas desse mundo. Então, não se molde, não se acomode com o mundo e não se molde aos padrões do mundo. O que para muitos é normal, tudo bem, pode deixar, para nós não. Então, nós temos que nos fortalecer em Cristo, viver verdadeiramente a palavra dele. Você é chamada para guerrear no exército do Deus vivo. Amém? Você não está ali no exército inimigo, não. Então você fique firme na palavra de Deus. Fique firme naquilo que você aprende da palavra de Deus. Não se prenda a nada desse mundo, porque o Senhor Deus tem a vitória para você, para sua família, assim como Ele fez na minha vida, na vida da minha família. Ele vai fazer na sua. Não se prenda, mas viva. Vá para a guerra, vivendo e lutando
de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que nos instrui o Senhor dos Exércitos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Lembrando, não se esqueça, você é virtuosa, preciosa, mulher vitoriosa. Vamos ao sorteio? Dani, me ajude aqui. Você que ligou para participar do sorteio, vamos sortear camiseta, brindes. Você receberá um telefonema avisando, instruindo como que você vai fazer para buscar. E por ordem de chegada, você escolhe o que deseja, tá bom? Bem, aqui eu já quero agradecer a Ótica Naum, a dona Sandra, que acabou ofertando, ajudando, sendo nossa parceira. Irmã, Deus te abençoe. E você pode prestigiar a Ótica Naum, da dona Sandra. O telefone é 3624 8311, 3624 8311. Então vamos lá? Vamos ao primeiro sorteio, Dani. Opa! Quem será, hein? Quem será? Tchan, 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 tchan. Eu já vejo já, tudo? Pode abrir, vamos lá. Então tá bom. Vamos ver. Aqui foi a irmã Maria de Jesus. Olha, de Jesus. É de Jesus. Maria de Jesus, a nossa primeira. São 7, vamos lá. Olha só, gente, tem muito prêmio, muito prêmio. Não, e quem vier participar hoje no nosso ciclo de palestra também estará concorrendo a sorteios. 7 prêmios. Esse aqui vai para a dona Aparecida. Aparecida. Vamos ver, vamos ver. Gente, quem será? Tem muito prêmio, hein? Camiseta, DVD, óculos. Esse aqui é da Deia Figueiredo. Parabéns. Mais 4. Vamos ver. Tá chegando, tá chegando. Esse aqui é da irmã Cira Maria. Irmã Cira, Deus abençoe. 4, hein? Calma que tá abrindo, tá abrindo. Esse aqui é da irmã Gilmara. Gilmara. Vamos lá. Esse é pra irmã Rosemary. Rosemary. E o nosso último ou última ganhadora. Vamos ver. Quem será essa irmã? Estará ganhando. Erenita. Erenita. Então vocês que ouviram o seu nome, logo mais estará recebendo um telefonema instruindo como que fará para buscar esses prêmios maravilhosos. Lembrando, hoje é o nosso dia da mulher vitoriosa. Venha participar conosco. Primeiro ciclo de palestra. Agora à tarde nós teremos a ministração da pastora Andréia Rocha e também uma palavra especial aos casais, dando oportunidade para fazer perguntas. Então participe hoje no nosso primeiro ciclo de palestra. Fique na paz, continue com a nossa programação.